Eu estive esperando ansiosamente por esse dia desde o momento que eu criei esse canal, porque se tem uma coisa que eu sou fascinada é ler. Então, nada mais justo do que eu separar um vídeo especial para dar minhas recomendações de leitura. Adianto que nesse vídeo tem livro de todo tipo, vai de acadismo, literatura russa, romance, suspense, é literalmente todo o meu mundinho em só um vídeo de livros que eu li e gostei muito. E espero que vocês gostem também. Se você já leu, escreve o que você achou nos comentários, né? Então vamos começar. Algumas recomendações eu tenho o livro físico comigo, outras eu tenho no Kindle e outras eu não sei onde está a versão física. Tá em algum lugar, não sei onde tá, mas eu já li. Bom, então vamos começar. O primeiro livro que eu separei aqui para dar minha opinião é Gente Ansiosa. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele superou as minhas expectativas de todas as formas possíveis. Ele é muito bom. Frederick Backman, esse livro aqui, você olha a capa, você pensa que é sobre um casal, nossa, questões de insegurança, ansiedade dentro de uma relação romântica. Muito pelo contrário, tá? Isso aqui é sobre um assalto a banco que deu errado, que deu, tipo, muito errado. Então, o filme já começa com um assalto, o livro, ele já começa com um assalto, já começa com ele dando errado. E daí o livro, ele vai explorar relações dos personagens com eles mesmos de forma muito pessoal, é uma coisa muito linda. Tem tanto um tom sarcástico quanto dramático, assim, é muito bonito, sabe? Ele, teoricamente, é um crime que nunca aconteceu, mas que ele aconteceu e deu muito errado, né? E o que acontece? A história base, só pra você ter uma noção do que acontece, é um cara que ele assalta o banco e daí ele foge para um apartamento que tem mais ou menos umas 8 pessoas. Ele faz essas 8 pessoas de refém. Só que em determinado momento, a polícia consegue subir e tal, e daí essas 8 pessoas, ao dialogarem, conseguem descobrir coisas mais que elas têm em comum, mais do que elas conseguiram imaginar. E outra coisa muito interessante, o assaltante, ele nunca saiu do prédio. Então fica assim, você fica, mano, pra onde ele foi, tubulação de vento, ninguém sabe onde o cara tá. Então assim, é realmente muito bom esse livro aqui. Eu recomendo, ele é muito assim, eu acho que chega até a ser um pouco de humor, porque você fica falando, mano, o que é isso? O que eu tô lendo? Pra onde o cara foi? O que essa pessoa tá falando? Também tem questão de pai e filho, mulher solo, pai solo, enfim. É muito bom. O próximo volume, ele é um livro que por muito tempo eu odiei ele, não porque ele era ruim, mas porque eu comecei a ler ele muito nova e eu não tava na idade de ler isso, entender e gostar, mas hoje em dia, após ter finalizado, eu compreendo que ele é um livro muito rico e muito bacana, na verdade, tem uma história muito interessante. Assassinato do Comendador, volume 1, tá? Eu não lembro onde tá o meu volume 2, porque eu perdi ele, eu não consegui ler o volume 2, mas se for preciso eu compro outro, não tenho problema nenhum com... A câmera tava caindo, mas cá estamos, tá? Eu não lembro onde tá o meu volume 2, eu vou arranjar algum para ler, porque eu gostei muito do 1, então vamos ao que interessa, né? Do que se trata o livro. Gente, é sobre um pintor japonês que a mulher dele larga ele, e daí ele decide se isolar numa montanha para pensar nas próprias ações, aposentar, e daí do que se trata o livro de fato, né? Porque quando eu vi, quando eu era menor, o assassinato do comendador e uma espada com sangue na capa, eu imaginei, caramba, vou amar isso aqui, porque o comendador foi assassinado. É muito mais artístico e cultural do que eu imaginei que era. E eu não me arrependi. Claro que seria muito bacana ter um livro sobre o assassinato de um comendador, mas isso não deve faltar. Enfim, quando ele decide se isolar, ele morava lá no centro do Japão. Ele era um ótimo pintor, ele era muito famoso, ele era bem reconhecido e ele juntou dinheiro durante muitos anos vendendo as pinturas que ele fez. Quando a mulher dele larga dele, ele decide se isolar numa montanha. Então ele compra uma casa numa montanha, que é de um avô de um conhecido dele. E o avô dele era, tipo, um dos maiores artistas de pintura do Japão, assim, não de fato alguém famoso, mas dentro do contexto do livro, ele era um grande artista. E ele deixou várias obras inacabadas, ou estragadas, ou simplesmente obras no porão. Quando o personagem principal, ele vai até o porão para ver o que tinha lá, ele encontra uma obra mais perturbadora do que as outras. Não perturbadora porque era ruim, mas porque era literalmente um comendador sendo assassinado. Então a obra se chamava O Assassinato do Comendador. E quando que começa o livro de fato? O livro começa quando ele tira a obra do porão e coloca na casa dele. E daí um monte de coisa esquisita começa a acontecer.
Por exemplo, ele começa a ouvir um sino no meio da noite que acorda ele e simplesmente não consegue dormir. Então ele fica, mano, cara, que bagulho chato. E daí ele vai atrás do som, às vezes o som para do nada. E também, outra coisa muito interessante que eu vou comentar, é que na frente da casa dele, em outra montanha, tinha uma casa hipermoderna de um cara muito, muito, muito rico. E ele ficava na varanda olhando pra ele. E daí ele ficava, tipo, mano, cara bizarro, né? E daí, tipo, é toda uma... Além do personagem ser muito sarcástico em relação às merdas que ele já fez na vida, tipo, nossa, eu devia ter tratado uma mulher melhor, que bosta e tal. A escrita é tão bonita, mas tão bonita que ele te bota pra refletir junto. Por isso que a Rebeca de 14 anos ficava muito deprê quando ela lia esse livro. Porque, querendo ou não, a mulher te largar é uma coisa muito triste. E a Rebeca de 14 anos ficou tipo assim, nossa, caramba, deve ser foda, hein? E daí ele desabafa, às vezes, no meio do livro, ele conta algumas memórias que ele tinha, e ele é realmente um cara muito sarcástico. Então, às vezes, ele conta uma coisa tão comum pra ele que, na verdade, é ridícula de triste. Eu ficava, nossa, caramba, que deprê. E daí, esse livro, ele me botava pra baixo, mas é porque, de novo, eu tinha 14 anos. Se eu ler esse livro de novo hoje, eu vou ter totalmente outra versão dele. Eu tô até pensando em ler ele de novo pra ver se eu perdi algum detalhe. Mas é isso, Assassinato do Comedor, essa é a minha outra recomendação. É uma coisa mais filosófica, assim, que você fica dentro da cabeça dele, enquanto ele supera esse luto pela perda da esposa, tá tentando se reinventar, pintando numa montanha, encontrando obras perdidas de um artista que já faleceu. Eu acho muito legal. E essa é a minha segunda recomendação. A minha próxima recomendação, tem gente que vai falar que eu tô performando, mas eu não tô, porque é questão de gosto, né? Gente, esse aqui é o suco do arcadismo, tá? Brasileiro. Marília de Dirceu é um livro do Tomás Antônio Gonzaga. Isso aqui já foi muito cobrado em vestibular, por isso que a maioria das pessoas, assim, vai olhar e fala assim, ah, claro que ela leu Marília de Dirceu. Gente, isso aqui é um clássico brasileiro, tá? Então, quando eu falo, zoando, que eu sou apreciadora de culturas tanto brasileiras quanto internacionais, é porque eu vou ler um livro russo e eu também vou ler Marília de Dirceu. A questão de eu gosto de ler várias coisas, né? Então, esse aqui é a minha terceira recomendação. Rebeca, do que se trata isso? Porque claramente é um livro pequenino, tanto de tamanho quanto de páginas. Se eu não me engano, são umas 200 páginas. 200 páginas. Isso aqui são poemas de declaração de amor feitas para a Marília de Dirceu. Isso aqui é o suco da literatura brasileira do arcadismo. Gente, isso aqui é uma delícia. Eu acho lindo, porque tem vários tipos de poema aqui que são muito bem escritos, eu não tenho nada a dizer. Eu vou recitar um aqui pra você ter noção do que eu tô falando. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume e fruta azeite. Das brancas e ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. What is this? Gente, isso aqui é romance puro. Claro que não é o tipo de coisa que você vai sentar, ler e falar, tipo, nossa, que história, começo, meio e fim. Gente, isso aqui são poemas. Isso aqui é um livro de poemas. Isso aqui é literatura. Então, assim, é uma produção literária acumulada num livro de poemas, feitas para a Marília, né? É clássico, é bonito. Isso aqui é o livro para você folhear de vez em quando, ler um poema. Ou, se você quiser, ler tudo. Vai da sua preferência. Eu acabei lendo tudo porque eu achei interessante. E ocasionou que caiu na USP no ano de 2024. Então, eu gostei muito. Foi um dos livros que eu não me arrependi de ter comprado. Esse próximo livro é pra quem gosta de ação, suspense, máfia, drogas, cassino, né? O nome do livro é Cassino. É do Nicolas Pileggi. Esse livro ele é muito bom. Eu gostei muito desse livro. Eu até fiz aqui algumas marcações pontuais, né? Eu grifava muito quando eu tava lendo esse livro. Esse livro aqui, ele trata sobre a máfia na época dos anos 70 e 80. Dos cassinos, eu só não lembro se é nos Estados Unidos ou se é mais na parte da Itália. Peço perdão, era Las Vegas. Las Vegas nos anos 70 e 80, que eram controlados por duas pessoas, pelo menos o foco do livro é por essas duas pessoas. Que é o Frank Rosenthal e o... Qual que é o nome do italiano, gente? Meu Deus. Antoni Spilotro, né? Que eram figuras da máfia dos anos 70 e 80. E esse livro, ele vai falar sobre a trajetória, né? Traição, dinheiro, droga, agente federal envolvido no meio, sabe? É um true crime, né? É real, é baseado em fatos reais. E é muito interessante. A leitura é bem fluida, eu gostei muito. A forma de que foi escrita também, eu achei bem gostosa de ler, porque... Às vezes a gente acha que vai ficar muito maçante, que trava muito, mas esse eu achei bem fluido, achei bem gostoso. E é história real, né? E é cassino.
Eu achei bem bonita a capa também, a parte de trás é bem bonita, né, que é uma carta de baralho. E essa é a minha quarta recomendação? Quarta recomendação. A minha próxima recomendação, ela tá no meu Kindle. Eu não comprei ela na versão física. Eu queria ter comprado, mas na época eu não tava com dinheiro e tava mais barato no Kindle. Então, foi essa que eu optei comprar. Gente, pessoas normais. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo esse livro. É uma coisa sobrenatural dentro de mim, o amor que eu carrego por esse livro. Todo mundo sabe que o jeito que a Sally Rooney escreve é muito criticado hoje em dia, porque ela tem problema em usar vírgula, ela não usa. Só que eu acho que isso torna o livro, pelo menos, tão característico que dá pra você sentir exatamente a frieza que tá acontecendo tudo. Então, a escrita dela ela é muito objetiva, ela tem problema e preconceito com vírgula. Ponto final, ela usa em excesso, então o livro dela é cheio de frases soltas. Mas isso é exatamente, pelo menos ao meu ver, né, na minha ótica, exatamente a visão que ela quer passar sobre quão tudo era seco, frio e direto. Não tem tipo, os pássaros estavam cantando, os olhos de Caroline brilhavam no tom de mel. Não, é literalmente a história de romance, que inclusive nem é tão romance assim. Gente, do que se trata Pessoas Normais? Pessoas Normais é sobre a Marianne e o Connell. Gente, quem leu esse livro sabe que esses dois têm uma conexão, assim, chega a dar arrepio. Eu arrepio toda vez que eu lembro. Vamos lá. A Marianne, ela é podre de rica. Ela tem problemas com a mãe e o irmão dela é um escroto. E ela estuda numa escola, no começo do livro. E o Connell estuda na mesma escola que ela. Ele tem bolsa, porque ele faz parte do time de... Eu não lembro se é futebol. Não é futebol, eu acho. Acho que é futebol americano. Enfim, esportes americanos. Ele tem uma bolsa porque ele faz parte do time. E a mãe dele é diarista na casa da Marianne. Então, além deles se encontrarem na escola, eles se encontram na casa da Marianne todos os dias depois da escola, porque ele precisa ir embora com a mãe dele. Esse livro é uma coisa que ele me pegou desprevenida, porque eu achei que de fato ia ser um romance muito lindo, muito assim, admirável. Gente, é bizarro o quanto isso aqui me dá ansiedade. Um dia eu decidi desabafar pra Sally Rooney e ela foi lá escrever esse livro. Isso aqui me atingiu num nível pessoal, porque eu já vivenciei essas coisas que estão nesse livro. Então, pra mim, pega muito mais no meu coração, porque eu sei exatamente qual é a sensação de estar numa relação como essa. Gente, é uma relação muito ansiosa, porque os dois são muito novos. E eles começam sendo uma coisa meramente casual, e daí vai desenvolvendo um sentimento. E, assim, o livro não é só no ensino médio. O livro, ele começa no ensino médio e vai durante toda a vida adulta deles. Porque, de algum jeito, eles vão e voltam nesse período de tempo, entendeu? O livro, ele consegue retratar exatamente esse período de idas e voltas de uma forma muito tóxica. Mas, ao mesmo tempo, você fica torcendo pra que eles fiquem juntos, mas, ao mesmo tempo, você fala, mano, que porra é essa? Separa! Então, assim, eu acho que é uma coisa... Esse livro é muito bom, porque a Sally Rooney, ela retrata exatamente a ansiedade de se estar numa relação casual. Gente, nada nunca é casual. Não tem como. Então, assim, o livro, ele trata sobre amor, classe social, insegurança e como isso confunde uma relação humana de dois jovens imaturos. E o livro aborda sobre depressão profunda também. Gente, a Sally Rooney, ela caneta, ela é cirúrgica em temas psicológicos e emoções exacerbadas. Eu acho isso muito lindo. E ela canetou, esse livro é cirúrgico, ele é meu segundo livro favorito. Mas, Rebeca, qual que é o seu primeiro livro favorito? Gente, esse tópico é um tópico sensível pra mim, porque eu perdi meu livro. Vou botar a foto dele aqui. Battle Royale, tá? Gente, esse livro, ele mexeu comigo de formas muito inimagináveis. Pra você ter noção, esse livro inspirou Jogos Vorazes. E Jogos Vorazes é incrível. Então, pra algo ter inspirado algo incrível, tem que ser duplamente incrível. Gente, esse livro, ele fala... É a mesma ideia dos Jogos Vorazes, só pra você ter uma base parecida. No Japão. E o povo do Japão adora um gore. O povo do Japão adora um sangue, uma cabeça escorrendo, tripa saindo pra fora. Então, assim, a ideia é que escolas do Japão, tipo nono ano, ensino médio, tá? Povo menor de idade, são jogados numa ilha e eles têm que se matar. Só uma pessoa sobrevive. É a mesma ideia dos Jogos Vorazes, porque foi inspirado no livro. O que eu gostei, o que me pegou nesse livro? Esse livro, ele tem 700 páginas. Sabe quanto que eu terminei esse livro? 3 dias.
Rebeca, você é louca, você não leu direito, você não prestou atenção. Aí é que tá, eu prestei atenção. Hoje eu leio mais rápido do que eu lia quando eu era menor. Quando eu li esse livro, eu tinha acho que 16 anos. O livro, ele não tem uma escrita profunda, mas ele é um livro muito bem escrito, muito bem elaborado, tem começo, meio e fim. Não encontrei nenhum furo de informação, porque às vezes a gente lê algum livro com 700 páginas e a gente fica tipo, mano, mas e aquilo lá? Você não falou disso de novo. Esse é um livro muito bem estruturado, muito bem construído. A história é muito bonita, tem o personagem principal, todos os personagens têm um background. Todos os seus personagens têm um momento de foco no livro, então ninguém fica secundário de fato. Só tem o personagem principal, que agora eu confesso que eu não lembro o nome dele. Mas assim, tem um personagem principal e todos os outros são secundários. Só que não chega nem a ser secundário, porque cada um tem o seu momento, que a gente sabe quem é, qual é a idade, se tem problema com o pai, se tem problema com a mãe, se sofreu algum abuso quando era menor, se é rico, se é pobre, se tem cachorro, se tem gato, se tem periquito. Então assim, e todo mundo, vamos ser sinceros, a gente sabe que todo mundo morre, assim. A parte majoritária das pessoas vai morrer, até sobrar uma pessoa. Cada um tem uma morte tão coerente com a própria história, e é de uma forma muito natural. Então, assim, esse livro, ele é o meu favorito, por quê? Porque a história, ela tem começo, meio e fim, ela é bem estruturada, todos os personagens têm seu próprio desenvolvimento natural e coerente. Tem plot twists. Eu sou uma mulher que eu adoro plot twists, porque como eu já li várias coisas, já vi vários filmes, já vi de tudo, eu acabo tendo uma cabeça já pré-pronta pro que tá vindo. Então eu acabo adivinhando muitas coisas. Por exemplo, Clube da Luta. Eu adivinhei o plot nos primeiros 10 minutos de filme, mas de novo, eu sou muito atenta a detalhe, eu sou perfeccionista, entendeu? Eu reparo em tudo e eu lembro do que eu já vi. E o meu repertório, ele é muito extenso, porque eu tenho muito interesse em cultura, tanto filme, livro, teatro, então eu fico predisposta a já saber o que vai acontecer. Esse livro, ele me pegou desprevenida, porque tem cada plot twist que eu fiquei, gaga! Uou! É um dos melhores livros que eu já vi. Eu perdi a minha versão física. E, gente, quando eu falo que eu marcava coisa quando eu tava lendo, eu devia ter esse livro agora pra mostrar. Gente, eu grifava tudo. Eu tinha cores de post-its para um sentimento que eu vi quando eu li. Gente, era assustador. Bom, vamos para o próximo livro. Bem-vindos à livraria Rio Namdong. Gente, isso aqui é outro livro que eu esperava algo e virou uma coisa totalmente diferente. Esse livro é sobre uma jovem que ela começa uma livraria do zero. Gente, eu não tenho muitos comentários a tecer, porque senão eu dou spoiler. Bom, ela chama Youngju, se eu não tô enganada. Ela trabalhava CLT, essa menina ela era CLT, e daí ela trabalhava assim, horário fixo, ganhava bem, mas ela tava assim muito infeliz, ela tava totalmente na fossa. E daí ela tem um burnout e ela começa essa livraria, porque algo que ela sempre gostou muito era ler, e ela decide criar essa livraria sozinha, do zero, totalmente solo. E o livro, ele acompanha a trajetória dessa livraria se tornando um refúgio para vários personagens. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um jogo que chama Coffee Talk. É a mesma ideia, porque cada personagem tem sua própria história, sua própria dinâmica, o próprio relacionamento com a Youngju. Também tem o nosso barista, que ele é introduzido depois, que ele é um menino muito doce. Tem um menino que tem uma criança que ela tá com dificuldade de estudar e vai pra livraria porque a mãe manda. Gente, é uma história com várias pequenas histórias dentro de uma livraria. Essa livraria é muito... Ela vira um refúgio quando o livro vai acontecendo. Gente, esse livro é Gente, é pra você pegar uma xícara de chá e ler. É muito aconchegante, dá vontade de ficar no livro. É muito bom. Assim como os japoneses, os coreanos, eu vejo que mesmo traduzindo para o português, eles escrevem muito bem. É uma leitura muito fluida e gramaticalmente falando, é muito gostoso de ler. A palavra tá preenchida, sabe? Ai, é uma delícia. Esse próximo aqui é terror suspense. Já sabem, né? Gente, Jantar Secreto do Rafael Montes. Esse livro é brasileiro, tá? Pra quem não sabe, Rafael Montes, ele escreve esses tipos de livro que tem suspense, barra um terror psicológico. Esse cara, ele arrasa. Assim, é uma coisa que me pegou desprevenida, porque eu achava que ia ser um livro bom, porque todo mundo fala bem, mas ele é um livro excelente. Eu só não dei 5 estrelas no Scooby, porque, de novo, eu tô predisposta a adivinhar o que acontece.
Então, a maioria das coisas eu já imaginei que ia acontecer, mas ao mesmo tempo que tinham coisas que eu já sabia, tinham coisas que eu não fazia ideia. Então, ele arrasa nesse quesito de plot twist, de desenvolvimento. Todos os personagens são totalmente únicos. Qual que é a história? Rebeca, vai até o ponto que você quer chegar. Grupo de jovens no Rio, eles moram num apartamento. E daí um dia, o Dante, que é o personagem principal, ele descobre que todos eles estavam devendo aluguel. O cara que era responsável por direcionar esse dinheiro gastou tudo com puta, jogo, enfim. Esse é o Gordão. O Gordão, ele gastou todo o dinheiro de todos os amigos com coisas bestas. E daí, pra recuperar esse dinheiro, porque era muito dinheiro, era tipo 6, 7, 8 meses de aluguel, se eu não tô enganada, que eles não pagaram. E lá no Rio, é caro pra caramba aluguel, então realmente era muito dinheiro que eles estavam devendo pro cara, eles iam ser despejados. Em determinado ponto, o Gordão teve a ideia, gente, vamos fazer um jantar de gente rica, a gente pega uma carne de cordeiro e fala que é de humano, vamos juntar uma grana e tal. Eles começam a fazer jantares pra gente rica, só que vou me prolongar muito nessa parte da história, porque isso eu vou querer que você veja por si só. Eles, de fato, usam carne humana no primeiro jantar. Não vou te contar como, você vai ter que descobrir. A galera fica crazy. Meu Deus, que coisa gostosa. E daí, eles começaram a receber, se eu não me engano, era 20 ou 40 mil reais por pessoa pra você participar desse jantar. Era uma coisa toda sigilosa, ninguém falava nome nenhum, era uma coisa super secreta. Tem um gostinho, né? Tudo bem que eles tinham uma quantia de dinheiro pra conseguir chegar lá. Então, assim, eles fizeram alguns jantares. Não vou te contar como, você vai ter que ler. E daí o livro ele vai se desenvolvendo em quantos jantares eles vão fazer. Eles começam, mesmo pagando a dívida, eles continuam fazendo jantares? Será que eles param? Se continuaram a fazer jantares, quanto dinheiro eles conseguiram? A polícia descobre em algum momento? As pessoas que viraram carne, de onde elas vieram? Então, assim, é todo um livro focado nesses jantares secretos. Tanto que o nome do livro é esse, né? Jantar Secreto. Relação pessoal entre eles, porque querendo ou não, isso não é uma coisa fácil de se fazer, não dá pra fazer isso são. Eles começam meio que a enlouquecer, ficar ansiosos, né? Porque, nossa, e se descobrirem e tal. E daí eles também, todos vieram de uma mesma cidade no interior. Lá, acho que era Minas? Não lembro. Todos vieram de uma mesma cidade, uma cidade muito pequena. E daí tem todo um plot twisting também em relação às próprias histórias de cada um. Ou dentro da história Gente, esse livro é sensacional. Eu não tenho nada para falar desse livro. Só o fato de que algumas coisas eu já imaginava que iam acontecer. Mas, de novo, isso é uma coisa 100% minha. Você pode ficar em todas as coisas que ele falar. Essa é a minha outra recomendação. Minha próxima recomendação tá aqui no Kindle, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse é um livro muito pequeno, então você consegue matar numa sentada só, pelo menos a maioria das pessoas consegue. Se você for uma pessoa que lê mais devagar, não precisa se sentir envergonhado. É um livro sobre a Macabea. Gente, essa Macabea é a pessoa mais fodida que eu já conheci na vida. Ela é feia, é pobre demais. Tipo, dentro do contexto do livro, não existe ninguém mais pobre do que a própria Macabea. E daí o livro, ele é a vida dela. E ela é datilógrafa. É verdade, ela é datilógrafa. E daí, qual que é a graça do livro? Se é uma história tão trágica. O narrador é simplesmente apaixonado pela Macabea. Ele fala dela, tipo assim, nossa, ela é feia, mas ela é o amor da minha vida. Gente, o narrador, ele é super engraçado. Ele faz uns comentários super nada a ver, às vezes, que eu fiquei, não, por que você tá falando isso pra mim? Ele é um livro muito curto e ele fala sobre essa invisibilidade social, pelo fato dela ser muito pobre, né? E totalmente fodida e feia. E não é nem que acontece nada muito ruim, de fato, com a Macabea ao redor do livro, em torno do livro. Mas é que o livro inteiro, ele é tão irônico, mas tão irônico, que chega a virar engraçado ao invés de uma coisa trágica. É o famoso ditado, né? Se não fosse trágico, seria engraçado. Ou é tão trágico que seria engraçado. Enfim, esse aí. Minha próxima recomendação é um volume físico, Crime e Castigo, do Dostoiévski. O russo, famoso Dostoiévski, lembrei, Dostoiévski. Do que se trata esse livro? Sobre um jovem russo que se chama Raskolnikov, que um dia ele acorda e fala, eu sou simplesmente melhor que todo mundo nesse lugar e eu sou superior intelectualmente a todos vocês. E daí ele acha que, como uma prova dele ser superior, ele mata uma idosa a machadadas. Esse mesmo que você ouviu. Ele mata uma idosa a machadadas porque ele acha que isso é uma prova de superioridade dele.
E ele já sabia que ia ser preso, não era isso? Tipo, ele já, tipo, ai, foda-se, eu vou ser preso. Só que daí, o que ele não contava é que a consequência da ação dele não era ele ser preso, é o próprio consciente dele se virando contra ele. Então, todo o livro é ele culpado pelo que ele fez, o crime que ele cometeu e o castigo que ele está sofrendo. Tanto que o nome é Crime e Castigo. Muito bom esse livro. Mas esse aqui é uma literatura russa, então a leitura pode ser maçante para alguns, pode ser complicada. Ele é um livro naturalmente grande, acho que ele tem 500 páginas. 560 páginas. Esse livro é grande, ele não é pequeno, tá bom? Pode ser maçante, mas ele é um dos melhores da literatura, tanto que eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. O único ponto negativo dele é que, de fato, pode cansar de ler, porque é russo. Então você fica... Tá bom. Às vezes é muito descritivo, às vezes é um palavreado muito robusto, e às vezes fica complicado de entender o que ele quis dizer. Mas é muito bom. Eu recomendo esse livro. Então, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas recomendações literárias, né? Até o momento, porque acredito que conforme os anos forem passando, os meses forem passando, eu vou acabar lendo mais coisas. Por exemplo, atualmente eu estou lendo um livro que eu tenho certeza que vai entrar no meu top 3, que é A Guerra da Papoula. Só que eu tô um pouco depois da metade. Eu tô com a minha opinião formada, só que eu não terminei de ler. Então, assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou dedicar um vídeo inteiro só pra fazer uma review do Guerra da Papoula, porque esse livro é um dos melhores que eu já vi até o momento, mas, de novo, eu não terminei de ler, então ele não vai entrar aqui no vídeo, né? Mas acredito que até o final do ano eu vou fazer outro vídeo de recomendações literárias, porque eu vou chegar a ler mais livros, né? Esses são os melhores que eu li até hoje, com 20 anos de idade, né? E eu sempre li muito. Claro que existem outros livros que eu gosto bastante, mas acredito que os meus top 10 sejam esses, né? E A Guerra da Papoula tá logo entrando no lugar de vários. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu leia algum livro que eu não comentei, bota nos comentários. Se vocês têm alguma recomendação pra mim, se você concorda com algum livro que eu mostrei, né? É só botar nos comentários e espero que vocês tenham gostado. Hoje mesmo também vai sair recomendações de filmes, porque eu sou cinéfila, delay, minha conta no Letterboxd eu vou botar no vídeo. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem. E é isso, meio que é.